Bom dia, povo de Deus, povo bom, povo batalhador. Chegando aqui hoje, nesse domingo, 9 de novembro, do ano da graça do nosso Senhor Jesus Cristo 2025. Desejando a você um dia de muita paz, de muita alegria, que a gente possa hoje agradecer a Deus por todos os dons recebidos. Agradecer a Deus por todo o ensinamento e toda a sabedoria que vem do Pai. Que nesse domingo nós possamos dizer juntos: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E o evangelho de hoje, nesse dia 9, é o evangelho de João, capítulo 2, versos de 13 a 22. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém, no templo. Encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam ali sentados. Fez então um chicote de corda e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí esse templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção desse santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se de que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então veja, meus irmãos e minhas irmãs, que no evangelho de hoje, Jesus vem nos ensinar o respeito pelo templo sagrado, o respeito pela casa de Deus. Oxalá, meus irmãos e minhas irmãs, se todos os povos, se todos nós respeitássemos como devíamos o templo do Espírito Santo, que é o meu e o seu corpo. Jesus estava falando que reconstruiria esse templo em 3 dias. Ele estava falando do seu corpo, pois ele ressuscitou no 3º dia. Jesus está dizendo: respeitem a casa do meu Pai. Respeite esse lugar sagrado. Ali ele estava falando do corpo e daquele lugar sagrado, aquele templo, aquele prédio, aquela igreja, aquela sinagoga. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nós devemos respeitar a casa do Pai. Devemos frequentar a nossa igreja católica, lugar de encontro da comunidade, lugar onde nos encontramos geralmente semanalmente para a celebração da palavra, para a celebração da Santa Eucaristia, para recebermos o corpo e o sangue de Jesus. Ali é um lugar de respeito, de oração, é um solo sagrado. Por isso que devemos estar na igreja com todo o respeito, com a vestimenta adequada, com as conversas certas, com os modos de agir corretamente. Não podemos fazer da casa de Deus um lugar de palavrões, de roupas inadequadas, de conversas atravessadas, de olhares maldosos. Nós temos que estar na casa de Deus com respeito e dedicação a Deus. Nós temos que estar na casa de Deus com o coração contrito, com a fé elevada e com o respeito que Deus merece.
Não podemos frequentar a casa de Deus para tratar de assuntos que não sejam assuntos de Deus, que não seja da palavra de Deus. Não podemos fazer do templo sagrado um lugar de comércio, um lugar de festa, um lugar de farra, de bebedeira. Isso não pode acontecer jamais. E Jesus, no único momento que se exaltou em toda a história dele, ele disse: respeitem a casa do meu Pai. Respeitem esse lugar sagrado. Respeitem esse santuário. Nós todos sabemos, ou deveríamos saber, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, é o templo de Deus. Por isso que devemos cuidar da saúde física e mental, da saúde espiritual, devemos nos alimentar corretamente, devemos praticar exercícios físicos, devemos evitar os exageros, porque nosso corpo, depois do batismo, é templo do Espírito Santo. E Jesus disse o quê? Destruir esse templo, e eu vou ressuscitar em 3 dias. É preciso, meus irmãos e minhas irmãs, que nós possamos colocar os lugares sagrados, principalmente a nossa igreja doméstica, a nossa casa, sobre o respeito que deve ter na casa do pai, da mãe, dos filhos, para que assim Jesus possa entrar e se sentir à vontade. Porque em muitas casas hoje, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus não é bem-vindo, Jesus não é aceito. As portas estão fechadas para Jesus. Muitas casas abrem as portas para muitas coisas, menos para Deus. E esse templo do Espírito Santo, esse templo de Deus, que é o nosso corpo, também precisa estar aberto para que Jesus, para que Deus, para que a Santíssima Trindade venha e habite em nós. E só assim acontecerá se nós nos dedicarmos e se nós procurarmos a palavra de Deus. Nesse domingo especial, por que especial? Porque hoje se comemora a dedicação da Basílica, né? Hoje é comemorada a Basílica de Latrão, uma das primeiras basílicas, a primeira igreja, considerada a mãe de todas as igrejas. Lá no tempo de Constantino, nós devemos honrar o templo. Devemos honrar o templo porque lá está o sacrário, lá está Jesus nos aguardando. Não podemos deixar jamais que o templo de Jesus, tanto o templo feito de pedra e tijolo, quanto também o nosso corpo, seja corrompido, seja lugar de coisas erradas, seja lugar de coisas que não agradam ao Senhor nosso Deus. E quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, os corpos dos jovens, dos adolescentes, das crianças são usados para fins não adequados. Quantas vezes o pecado e a prostituição tomam conta desses corpos. É preciso, meus irmãos e minhas irmãs, combater isso dia a dia. É preciso que a gente fique atento para que isso não aconteça. Pois devemos honrar aquilo que Jesus disse. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Que você possa entender isso e respeitar a vontade de Deus. Nesse domingo especial, onde se comemora a dedicação, a construção da Basílica de Latrão, devemos sempre ficar atentos. O meu corpo, o seu corpo, cada vez mais tem se tornado
um templo do Espírito Santo ou nós ainda estamos longe de atingir esse objetivo? Que a gente possa refletir no dia de hoje. O que eu preciso fazer, o que você precisa fazer para que a gente se torne verdadeiramente um santuário de Deus. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo, ative o sininho de notificações. Que Deus nos abençoe.